Sejam todos bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. É com alegria que nós nos reencontramos para celebrar as misericórdias do Senhor para conosco e celebrar hinos de louvor e de vitória ao nosso Deus. Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, não há como não pensarmos um dos temas mais profundos para aqueles que passam e experimentam a dor do sofrimento. É por isso que nessa noite, se tivesse que dar um tema à minha palavra, eu diria: o meu nome é dor. O meu nome é dor. E vou tomar para a nossa meditação 2 textos bíblicos bastante conhecidos nas Sagradas Escrituras. Um é o texto de Jó. Jó, o homem que experimentou a dor. Lá em Jó, no capítulo 1, nos versos 1 a 5, nós encontramos: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à sua casa, iam cada um às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, aí comeram e beberam todos juntos. Discorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os filhos para a sua casa e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os seus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Outro texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo... Só um minutinho que eu vou ler o capítulo, porque eu esqueci. Encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o verso 46. Mateus 27, só o verso 46 que diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Está na ordem do dia o tema da saúde, assim como está na ordem do dia o tema da espiritualidade cristã. Por isso mesmo, de quando em quando, nós acreditamos ser muito importante revisitar a temática em nossos sermões. Jesus, quando estava na cruz, pronunciou palavras que expressavam o mais completo abandono. Na hora do seu grande sofrimento, na hora da sua maior dor, ele bradou do alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Psicólogos, psiquiatras, filósofos, teólogos, todos debateram ao longo do tempo essa frase, mas ela sempre lhes escapou. Embora uma coisa seja certa, ela não é e nem nunca será uma declaração de falta de fé. Eu diria até o contrário, ela é mais dramática, a mais profunda expressão de uma imensa solidão, de uma terrível dor, mas da imensa solidão e da terrível dor daquele que tem fé. Neste púlpito eu já citei algumas vezes um dos melhores livros do século passado sobre o tema do sofrimento. Ele é de C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. C.S. Lewis, um pensador ateu convertido ao cristianismo, depois que escreveu o seu livro, conheceu a Joy Branch, uma poetisa americana que estava estudando na Inglaterra. Apaixonaram-se, casaram-se, e Lewis desenvolveu com ela um profundo e belo relacionamento amoroso.
diferente, completamente diferente de tudo que ele havia pensado. Diferente de tudo o que conhecera. Diferente de tudo o que havia sonhado. Tragicamente, Joy veio a morrer. Teve um câncer e ela acabou deixando o marido inconsolável e desesperado. E foi então a partir daí, desse grande sofrimento, que ele escreveu uma outra obra chamada Anatomia de uma Dor, um luto observado. E a partir dessa sua obra, C.S. Lewis contava a sua própria história de perda, contava a sua história de dor, contava a sua história de separação. E foi assim que ele escreveu: enquanto isso tudo está acontecendo, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, e tão feliz que não tem nada, nem tem nenhuma necessidade de Deus, ele precisa se voltar para ele com gratidão e louvor, você é recebido de braços abertos. Mas quando você precisa, vá até ele quando estiver em desespero. Vá até ele quando tudo parece ter sido em vão e o que aconteceu parece ter levado ao fundo do poço. Você vai ver o que acontecerá. Você encontrará uma porta mais fechada e o barulho de uma tranca sendo passada 2 vezes por dentro. Depois disso, um silêncio. Um grande silêncio. Você pode ir embora, porque será só silêncio que você ouvirá. A franqueza de Lewis nos ajuda a entender a intensidade do sofrimento e da dor. Todo mundo atravessa circunstâncias difíceis na vida. Se essas circunstâncias forem muito difíceis, há 2 maneiras de sair delas. Ou você sai como sobreviventes, ou você sai como vítimas. Sobreviventes são as pessoas que, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, mantêm a sua fé, mantêm o seu poder pessoal e podem sair vitoriosos quando surgirem as provações. São as pessoas que não se deixam abater pela vida, por mais dura que ela possa lhe parecer. Vítimas são aquelas que, a partir do que sofreram, passam a se sentir impotentes, derrotadas, fracas. Passam a sentir incapazes de lutar. Deus não nos abandona. E nós precisamos ter isso muito claro. Deus não nos deixa em meio ao nosso sofrimento. Deus nos dá, ao contrário disso, recursos para nos tornarmos sobreviventes e não vítimas. Ele promete força ao acamado, ele promete vigor ao desfalecido. As pessoas mais sábias que eu conheço já sofreram muito na vida, mas também é verdade que as pessoas mais amargas que conheço já passaram por provações. Nesse sentido, o sofrimento e a dor são forças poderosas que podem nos empurrar para uma determinada direção ou para outra completamente imposta. Elas podem nos guiar para a maturidade, elas podem nos guiar para o crescimento, elas podem nos guiar para a sabedoria, elas podem nos guiar para lugares mais altos, mas também elas podem nos guiar para a angústia e o desespero. Mas também elas podem nos guiar para a derrota absoluta de todos os nossos sonhos e esperanças. Não é o fato de sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou pior. Mas é aquilo que nós fazemos com a nossa dor, com o nosso sofrimento, que acaba nos tornando quem somos. A Bíblia diz que Deus nos ajuda em nossas dores, em nossos sofrimentos. E isso significa que Deus irá acabar com o sofrimento humano, mas que nos criou dotados de forças e de recursos para enfrentarmos todo e qualquer sofrimento. Jó e a sua história de sofrimento. Essa é a rica, misteriosa e estranha história de Jó. Vamos abrir novamente a primeira página dessa história. Na primeira linha está lá registrado que ele era um homem chamado Jó.
Era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus. Era um homem que não se desviava do mal, era um homem piedoso, era um homem justo, era um homem honrado. Por causa disso, tinha a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Essas eram as suas virtudes, suas qualidades morais, suas qualidades espirituais. Mas não era apenas um portador de qualidades. Também era rico, muito rico. Possuía dinheiro, dono de uma fortuna incalculável. Isso tudo para não falar do patrimônio, para não falar no gado, nos animais, nos carneiros, nas ovelhas. Era de longe o mais rico de todo o Oriente. Além disso, gozava de uma ótima qualidade. Quem mais podia desejar ou querer um homem como esse? Mas tinha mais. Ele tinha uma família. Ele tinha uma grande família. Uma grande e bela família. Uma família abençoada. Uma família das maiores bênçãos que podemos almejar como família. É ser uma família unida. E Jó carregava a bênção da família unida. Ele, a mulher, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E por ser uma família abençoada, e por ser uma família onde reinava a paz, e por ser uma família grande, viviam sempre dando festas, celebrando a vida. Jó era o âncora da família. Não era apenas o pater familias, o pai. Ele era também o sacerdote, o líder espiritual. Ele cuidava para que todos estivessem em família, uns com os outros. Também ele cuidava para que todos estivessem na presença de Deus. Entregava todos os dias os seus filhos nas mãos de Deus. Intercedia por Deus, orava por eles, suplicava por eles diante de Deus. Jó é tudo isso, mas não vai se tornar conhecido por nenhuma dessas virtudes. A Bíblia está cheia de nomes que escondem o segredo de suas muitas vidas. E seu nome será Abraão, e seu nome era Jacó, e seu nome era José, e seu nome era Davi, e seu nome era Moisés, e seu nome era Paulo, e seu nome era Maria, e seu nome é Isabel, e seu nome era Ana. Assim também seu nome era Moisés. Moisés era tudo o que já dissemos, mas não vai se tornar conhecido por nenhuma outra virtude. Já se transformou, já se tornou uma espécie de marca registrada. Assim, Jó é paciência, Jó é dor, Jó é sofrimento. Quando tinha tudo para ser feliz, uma verdadeira tragédia desaba sobre ele, perde os bens, perde os filhos, perde os trabalhadores, perde a saúde, só não perde a mulher. Mas a mulher, assim mesmo, se revolta contra Jó e blasfema contra Deus e não ajuda em nada. Contudo, Jó não perde a fé. A sua dor é tão grande que é chamado de varão de dores. Como Jesus em Isaías é varão de dores, mas é de Deus. Por isso chega também o momento do Supremo. Porventura não há dor como a minha dor? Essa é a primeira grande marca da dor. Ela chega quando menos se espera, onde menos se espera, do jeito que nunca se espera e para quem menos se espera. A dor não pede licença. A dor não espera para poder entrar em nossas vidas. Ela não está interessada em encontrar boas razões para se justificar e convencer-nos de que ela deve entrar. Ela entra sem razão, porque ela simplesmente acontece. O sentimento, a dor têm sido e serão sempre o grande enigma da vida e da morte. Se uníssemos todos os autores e livros do nosso mundo sobre sofrimento e dor, poderíamos dividi-los em 2 grandes grupos. De um lado, os mais antigos, que poderíamos chamar de livros de autores clássicos. Aqui estariam incluídos João Bonner, Martinho Lutero, João Calvino, Agostinho, sendo suas grandes marcas a forma como aceitaram a dor, o sofrimento como agentes úteis da graça de Deus. É como se os sofrimentos fossem bisturis de Deus. Temos que descansar no amor, temos que descansar na providência, temos que descansar na lealdade, mas nós temos também que descansar na sabedoria de Deus.
Deus sabe o que está fazendo. E não nos compete contestar a ação de Deus. Todos nós estamos nas palmas das mãos de Deus. E Ele vai escrevendo a história de nossas vidas, não nas areias do tempo que se apagam, mas nos umbrais da eternidade que permanecem para sempre. O segundo grupo de livros e autores já são mais modernos e fazem enorme contraste, chegando até a nós. Os gnósticos, para os quais a quantidade de infortúnio, de dor, de sofrimento existente nesse mundo não combina com o ponto de vista tradicional de um Deus bom, amoroso, misericordioso, ou então o grupo dos que descreem de Deus, contestam seu poder de controlar o mal. Os gritos de desespero são gritos de protesto contra Deus. Desce da cruz e creremos em ti. Onde ficamos? Em seus escritos, C.S. Lewis citou uma frase que ficou famosa, o megafone de Deus. É uma frase mais que feliz e apropriada, porque a dor que realmente grita, ela avisa aos berros que alguma coisa está acontecendo de errado. É um megafone, mas não é um megafone qualquer. É um megafone divino. Ouçamos alguns dos megafones divinos à luz da palavra de Deus. A dor, o sofrimento é um fenômeno universal. Jó é o grande símbolo da humanidade. E a humanidade sofre, o mundo sofre, as nações sofrem, os povos sofrem, os Estados Unidos sofrem, o Afeganistão sofre, os judeus sofrem, os árabes sofrem, os palestinos sofrem, os brasileiros sofrem, os ricos sofrem, os pobres sofrem, os bons sofrem, os maus sofrem. Somos a humanidade sofrida. Somos o paraíso perdido. E finalizando, a dor, o sofrimento é um fenômeno espiritual. Há uma dor física, mas há também uma dor do corpo ferido, há uma dor do corpo que sangra, há uma da cirurgia que agride, do físico que reclama. Mas a dor de que falamos aqui é mais do que isso. É a dor da vida, é a dor da existência, é a dor do viver, do existir, é a dor do ser. A dor que estamos mais do que nunca experimentando nestes dias de pandemia. A dor que nós não sabemos exatamente de onde vem nem para onde vai. A dor que sentimos mesmo antes dela se aproximar de nós. A dor que nos faz sofrer mesmo antes de tomar rosto, forma na nossa carne ou na carne de algum ente querido nosso. Oremos pelas vítimas do coronavírus, do Corona-19. Vamos pedir a Deus que seja piedoso para com irmãos e irmãs que em todo o mundo estão sofrendo pela dor do coronavírus. Amém.